Olá a todos, aqui quem está falando é o Gessilone, professor de matemática da escola ESIM 15 de junho. Este vídeo é destinado aos alunos do 7º ano da escola ESIM 15 de junho. Foi gravado em conjunto com o professor Alvanier. Neste vídeo constam os conteúdos das 4 operações, que são soma, subtração, multiplicação e divisão. Também vou destacar os exercícios para serem resolvidos em seus cadernos e depois serem transcritos nos formulários nas nossas salas virtuais. Ok? Vamos lá? Vamos começar com a adição. Tá vendo aqui? Esse aqui está na página 106, tá bom, pessoal? Então, na página 106, falando sobre a adição, Luciano tinha R$250 de saldo em sua conta bancária. Após um depósito de 150, qual é o saldo de sua conta? Qual é o saldo da conta de Luciano? Ok? Então, olha só. É uma coisa simples para resolver essa questão, precisando resolver o cálculo. Saldo inicial mais o depósito. Tá? Então, ficou 250 mais 150. Essa aqui é uma forma de representar a soma através de uma reta. Tá? Aqui está querendo dizer que o saldo inicial era de 250 unidades, tá? Então foi adicionado mais 150. Então na reta, o saldo dele vinha até aqui, 250, e somou-se mais 150, deixando um total de 400 unidades. Então, portanto, seria 250 mais 150, chegando a um total de 400. Positivo, tá? Então o saldo da conta de Luciano é no total de R$400. Tem mais alguns exemplos, tá? Então, olha só. Nesse segundo exemplo, passados alguns dias, o saldo da conta de Luciano estava negativo em R$100, após uma retirada, pessoal. Então, é outra coisa que ficou devendo. Mas, outra retirada de R$150. Qual é o saldo da conta de Luciano? Para resolver esta questão, precisamos resolver o cálculo. Olha só como ele foi armado. Menos 100 somou com outra retirada, menos 150. Tá bom? Então, aqui é uma forma de demonstrar na reta. Por exemplo, tomando como ponto de origem, aqui é o ponto de origem, deslocamos 100 unidades no sentido negativo. Por que negativo? Porque ele já estava devendo. O saldo inicial aqui, é negativo. Então, por isso que ele veio para cá, 100 negativo. Tá? Deslocamos mais 150 unidades no sentido negativo, a partir dos 100. Negativo. Tá bom? Então, olha só. Portanto, menos 100, que é uma soma, menos 150 é igual a menos 250 negativo. Tá? Por exemplo, Joãozinho foi lá e pediu emprestado 5 bombons. Então, quanto é que ele está devendo? Ele está devendo 5 bombons. Se ele foi lá e pedir mais 3 bombons para o seu coleguinha, então, menos 3. Qual é o total dele que ele vai ficar devendo para o seu colega? Vai ficar devendo menos 8, porque esse daqui ficou menos 5 mais menos 3 que ele pegou na segunda vez, que deu um total de menos 8 bombons que vai ter que pagar para o seu coleguinha. Tá bom, pessoal? É isso aí. Continuando. Nesse balãozinho, nas adições, cujas parcelas têm o mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos destas parcelas e conservamos o sinal das parcelas. Veja alguns exemplos. Olha só. 45 e o sinal é positivo. Mais positivo 12. Então, conserva o sinal de mais e soma as parcelas. Ok? Então, 45 mais 12 é igual a 57. Olha aqui do lado. Negativo mais negativo. Entendeu? Sinais iguais, mantém o sinal e soma. Certo? 21 mais
25, 46, tá? 21 mais 25, 46. Neste exemplo agora, Ana tinha em sua conta bancária um saldo de R$300, sabendo que foi debitado de sua conta um cheque de R$200. Qual é o saldo da conta de Ana? Então, olha, para representar essa questão, precisamos resolver o cálculo. Saldo inicial mais o cheque debitado, tá? Mais o cheque debitado. Então, olha só, ficaria assim, ó, como todos nós já estamos acostumados a fazer, 300 menos 200, que é igual a 100, certo? Mas aqui é a representação gráfica, tá? Olha só, esse aqui, desse ponto até esse daqui, é o saldo inicial, que era de 300 unidades. Então, significa que ele voltou, retirando. Se está querendo dizer que é retirando, então voltou 200 unidades. Então, daqui, se você for contando, 200 unidades daria aqui, ó. Então, ficaria 300 menos 200, que ficaria 100 unidades. Tá bom? Então, essa é a forma de fazer a resolução, tanto por reta quanto por uma conta simples. 300 menos 200, que é igual a 100. Nesse balãozinho aqui da página 107, onde está dizendo aqui, ó, nas adições, cujas parcelas têm sinais contrários, subtraímos os valores absolutos dessas parcelas e conservamos o sinal do número de maior valor absoluto. Veja alguns exemplos. Olha só, aqui, que é mais 36, menos 12, que ficaria quanto? 6 menos 2, 4. 3 menos 1, 2. Está aqui a resposta, é 24. Tá bom? Então, sinais são diferentes, então subtrai, ok? Mas cuidado nesse exemplo aqui. Olha só, os sinais aqui, eles são diferentes e é uma soma, tá bom? Já que os sinais são diferentes, você não pode colocar o 30 em cima de 80, que vai dar errado. Ok? Então, quando os sinais são diferentes, você vai colocar sempre o valor do maior módulo em cima. Ficaria menos 80 mais 30. Ok? Só que os sinais são opostos, então vai fazer a subtração. 0 menos 0, 0. 8 tira 3, 5. Qual é o sinal do maior módulo? É esse aqui, ó. Então fica menos 50, como está escrito aqui. Tá bom? Passando para os exercícios. Eu gostaria que vocês respondessem esse exercício aqui, ó. O exercício número 25, tá? Que é da página 108. E o exercício número 28, tá? E o exercício número 28 também da mesma página, da página 108. Vamos para a página 109. Na página 109, eu gostaria que vocês respondessem, tá? Baseado nesta planilha. Tem aqui o exercício número 30, tá bom? Então, tem a letra A, letra B, letra C e letra D, de acordo com a planilha representada ao lado. Qual era o saldo bancário ao final do dia? Olha só, aqui é data, descrição, valor e saldo. Ok? Então, olha só. Para você responder, você tem que pegar esse valor aqui, no caso 165, e somar com o que está acontecendo aqui, ó. Cheque debitado, então ele é negativo, vai pegar o valor positivo, subtrair com esse daqui. Então, ficaria o resultado, tá, de R$ 165 menos 80
R$ 7,50. Você ia fazer esse cálculo, tá bom? E você ia colocar ele aqui, ó, nesse cantinho aqui. Após você colocar nesse cantinho, você ia fazer a mesma coisa com essa daqui de baixo, tá? Então, o saldo daqui vai ser somado com esse daqui e a resposta vai ser colocada aqui. Novamente, o saldo daqui vai ser somado com esse daqui e resposta para cá. O saldo daqui vai ser somado com esse daqui e resposta aqui, tá bom? Seria dessa forma para ser respondido. Propriedade da adição. Agora vamos estudar as propriedades da adição. A primeira propriedade a ser estudada, propriedade comutativa. Ó, em uma adição podemos trocar a ordem das parcelas que o resultado não se altera. Então essa é a primeira propriedade, tá? Olha só, primeiro colocamos aqui o 6,5 mais menos 9, que vai dar menos 2,5. Se ele colocar lá na frente, também vai dar a mesma coisa, tá certo? Então, essa é uma propriedade comutativa, independente da ordem, tá? Colocar algo mais simples, que seria mais ou menos aqui. 2 mais 3 é igual a 5. 3 mais 2 também é igual a 5. Essa é a forma, tá, da propriedade comutativa, tá bom? Próxima propriedade é a propriedade associativa. Então, associativa vem de juntar, né? Então, uma associação, que é um grupo de pessoas. Então, olha só, vamos efetuar o cálculo. Nesse aqui, ele pegou essa seguinte associação, ó, dessa parcela com essa daqui. Aí, depois, ele pode associar essa com essa. Então, o cálculo seria mais ou menos esse. 6 mais menos 4 mais menos 1. Então, eu posso associar os dois primeiros termos, depois fazer a operação com o segundo, que daria mais a mesma coisa, né? 6 mais menos 4, que dá 2. Está aqui o resultado, tá? Foi transcrito para cá. E depois, mais 2 menos 1, que é igual a mais 1. Ele fez a associação agora com esses dois negativos, ficou 6 menos 4 mais menos 1, que deu menos 5, que ficou 6 menos 5, 6 positivo mais 5 negativo, que é igual a também positivo, fazendo a mesma coisa, tá? A regrinha aqui, um balãozinho vermelho, tá bom? Em uma adição de 3 ou mais parcelas, podemos associar essas parcelas de maneiras diferentes, que o resultado não se altera. Dependendo de uma maneira como as parcelas são associadas, os cálculos podem se tornar mais simples, tá? Essa propriedade é útil ao realizar cálculos mentais. Tem o elemento neutro, tá? Esse elemento neutro é o zero. Qualquer número somado com zero vai ser o próprio número, tá? Ó, em uma adição de duas parcelas em que uma delas é igual a zero, o resultado é igual a outra parcela. Dizemos então que o zero é o elemento neutro da adição. O elemento oposto, tá? Seria o mesmo número com sinal trocado, oposto. Se é positivo, o oposto de positivo é negativo. Então, olha só, em uma adição em que duas parcelas são números opostos, o resultado é zero. Subtração, tá? Então, na parte subtração, continuando as páginas do livro de vocês, vamos ver algumas coisinhas sobre subtração, tá? Por exemplo, aqui em Goiânia, baseado nessa tabela aqui, tá? A máxima foi 28 e a mínima foi 20. Olha só. Determine a variação da média da temperatura. Precisamos calcular mais 28 menos mais 20. Em uma subtração com números positivos e negativos, adicionamos o minuendo ao oposto do subtraendo. Isso é 28 positivo menos 20 positivo, que é igual a mais 28 mais menos 20, que é igual a 8. Representando o mais 28 mais menos 20 é igual a 8, que é igual a 8 na reta numérica. Temos, olha só, começou com quanto? 28, então foi lá até o 28, que é a primeira medida aqui, ó, tá na primeira retinha
que veio até o 28. Subtraímos, tirou 20 unidades. Das 28, sobrou quanto? 8 unidades. Então, essa é a representação gráfica na reta de uma subtração, tá bom? Tem mais os outros exemplos, mesma coisa. A máxima 0 e a mínima menos 7, tá? Então, olha só, qual seria a variação? Então, o deslocamento, então, começou em 0, a máxima menos a mínima. Então, a máxima começou em 0 menos 7. Então, ficou 0 mais 7, que é igual a 7. Tá? Então, a variação variou daqui para cá. Tem outro exemplo aqui. A máxima de menos 15 e a mínima de menos 11. Qual seria a variação? Cálculo da variação. Você vai pegar a máxima, subtrair pela mínima. Menos 21 é menor que menos 15. Lembra da reta? Então, olha só. No primeiro começou do 0, foi até o 11, certo? Então, ficou menos 15 menos 21. Então, ficou menos 15 mais 21, que é igual a 6, certo? Representando que é igual a 6. Na reta daqui, menos 15 e menos 21. Então, ele conta 21 para cá. Tirando esse pedaço da maior reta, só sobrou 6 unidades, tá bom? Dá para representar assim também. Menos 15 menos 21. Se tirar dentro do parênteses, pessoal, menos tirou dentro do parênteses, vai ficar menos 15 mais 21, que é igual, mesma coisa. Lembra da regrinha? Coloco dos sinais opostos, coloco o valor em cima e o menor embaixo. Pede o emprestado, fica 11, aqui fica 1, 11 menos 5, 6, 1 menos 1, 0. Está aqui, coincidiu com o resultado do livro de vocês. Vamos continuando? Tem alguns exemplos aqui embaixo, tá? Vamos prestar atenção. Efetuar uma subtração é o mesmo que adicionar um minuendo ao oposto do subtraindo. Veja alguns exemplos, olha só. Pessoal, espero que vocês não se confundam com aqui, sinal de menos, sinal de menos, sinal de menos, sinal de menos. Aí aqui vira tudo mais. Tá vendo? Vira tudo mais. Isso não significa que está invertendo, não. Tá bom? Olha só. Fiquem calmos. Primeira coisa que você vai fazer é entender. 15 menos mais 7. Esse menos vai trocar o sinal que está aqui dentro. Vai ficar 15 menos 7. 15 menos 7 é 8. Tá? Então, é esse o resultado que aparece o menos outro. O menos muda o sinal. Tá? Vamos ver nos outros exemplos. Olha só. É 46 menos 12. Então, fica 46 menos 12. Dois sinal não pode ficar perto, tá, pessoal? Então, vai tirando fora do parênteses, fica 46 mais 12. 46 mais 12 é igual a 58. Tá? Então, essa é a resposta. Letra C. Rapidinho aqui, mesma coisa. Menos 9 mais 3 é igual a menos 6. Tá? Novamente, menos um sinal de mais. Vai trocar o sinal de positivo para negativo. Então, fica menos 36, mudou o sinal, menos 14. Isso aqui está representando que isso aqui é uma soma dessas duas parcelas, tá? Então, por isso que o resultado é menos 50, tá? Então, essa parte da subtração. Qualquer coisa, chama no privado lá e a gente dá uma explicação maior, tá? Esse joguinho de sinal vocês vão ter que saber. Lembrando que menos e menos é menos.
mais com mais é mais. Se for mais e menos, vai subtrair, tá? E menos com mais também vai subtrair. Subtrair. Ok? Vamos para atividades agora. As atividades de subtração não são muitas não, só duas, tá? Será a 42 da página 114, tá? Vai ser da página 114 a 42 e atividade A e C. Também a atividade 43 para vocês responder, tá? Letra A e a letra B. Tá bom? Tem um cálculozinho, espero que todos acertem. Maior explicação vai estar no vídeo de correção. Vamos passar para a próxima. Multiplicação de um número positivo por um número negativo. Nessa primeira parte aqui, onde diz certa prova de concurso com 10 questões, cada resposta correta valia 5 pontos e cada resposta incorreta valia 3 pontos. Veja a quantidade de questões corretas e de questões incorretas de 4 candidatos. Corretas, incorretas, Lídia, Patrícia, Roberto e César. Tá? Por acaso, as corretas, todas essas colunas aqui irão multiplicar por 5 pontos. E as incorretas serão multiplicadas por menos 3 pontos. Então, ficaria dessa forma. Então, ficaria vezes 5 e vezes menos 3. Em todos, tá? Vezes 5 e vezes 5. E vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Tá? Do jeito que está descrito aqui abaixo. Então, aqui seriam os pontos de Lídia. Tá? Então, 6 vezes 5 positivo, mais 4 vezes menos 3. 3 negativo. Tá bom? Então, ficaria mais ou menos dessa forma. Inicialmente, que seria 6 vezes 5. Olha a representação na reta de novo. Tá? Então, vai somar 6 vezes. Tá? Olha só. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Então, somou o 5 positivo 6 vezes, que dá um total de 30. Tá? Agora, vamos para a segunda parte, onde diz assim: agora vamos calcular os pontos obtidos nas respostas incorretas. Então, fica 4 vezes menos 3. Ficaria menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3. Seriam 1, 2, 3, 4 vezes, dando um total de menos 12. Olha só. 4 vezes o menos 3. Então, começou aqui, ó. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, que deu um total de menos 12. Tá bom? O 6 vezes 5 é igual a 30, mais 4 vezes menos 3, menos 12. Então, ficaria 30 mais menos 12, que dá um total de 30 positivo, menos 12, que 10, menos 2, 8. Aqui era 3, ficou 2. 2 menos 1, 1. A resposta, o sinal do maior módulo é o positivo. Então, por isso que é 18 positivo. Tá bom, pessoal? Do jeito que está no livro aqui. Pode ser colocado com sinal de mais ou sem um sinal. Aqui, multiplicação de um número negativo por um número positivo. Tá? Seria mais ou menos a mesma coisa que a gente já viu. Tá? Um número negativo vezes um positivo. Então, ficaria como? Ele está querendo dizer que está tirando aqui. Tirou de fora o sinal. Tá? Mas isso aí dá para fazer a regrinha de sinais aqui, tanto aqui quanto no outro.
onde isso vocês vão levar para o resto da vida de vocês, tá? Onde diz assim, ó, um número negativo multiplicado por um número positivo. Aqui eu vou fazer a bolinha como se fosse multiplicação. Positivo. Pessoal, negativo vezes positivo é negativo. Positivo vezes negativo é negativo. Negativo vezes negativo é igual a positivo. E positivo vezes positivo é igual a positivo. Resumindo, sinais diferentes sempre vai dar negativo. Sinais iguais sempre vai dar positivo, tá? É uma regrinha simples que vocês devem levar para o resto da vida de vocês, tá bom? Na multiplicação, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, mesma coisa que eu falei, número negativo vezes outro negativo vai dar positivo. Aqui, ó, positivo. Menos vezes menos é igual a mais, tá? Que é igual a 12. É mais simples, vai mais rápido. Vamos para as atividades agora? Eu gostaria que vocês respondessem na página 116, são esses três aqui, ó. 47, 48 e 49. Propriedades da multiplicação. Agora vamos estudar as propriedades da multiplicação. Propriedades comutativas. Vamos multiplicar os números menos 8 e mais 3 de duas maneiras. Primeiro, tá? Aqui o menos 8 ficou na frente, vezes menos 3. Então olha a regrinha de sinal, menos vezes mais é menos. Por quê? Porque os sinais são diferentes, tá? Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, é negativo. 8 vezes 3, 24. Mais vezes menos é menos. 3 vezes 8, 24. Menos 24. Em uma multiplicação, podemos trocar a ordem dos fatores, que o resultado não se altera. Agora, a propriedade associativa. Tá? Associativas também lembra da propriedade da adição, que vai associar alguns. Por exemplo, aqui na propriedade associativa, tá? Você na primeira linha ele vai fazer a associação desses dois primeiros, tá? Então, na segunda linha, aqui é a segunda e aqui é a primeira, então associa esses dois. Na segunda linha, esses dois aqui, mas o resultado foi o mesmo, entendeu? Sempre. Então aqui, ó, o primeiro resultado, menos vezes menos, deu mais. 2 vezes 5, 10. Então tá aqui o resultado, tá? Veio para cá e esse foi por cima. Mais vezes mais é mais. 10 vezes 3 é 30. Mais 30 positivo, tá? Aqui já fez a associação diferente. Menos vezes mais, sinais diferentes, é negativo. 5 vezes 3, 15, tá? Então esse 15 está aqui, ó, ele veio para cá. E o 2 repetiu aqui. Menos vezes menos é mais. 2 vezes 15 é 30, dando o mesmo resultado, independente da qual associação foi feita por primeiro. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, podemos associar esses fatores de maneiras diferentes, que o resultado não vai se alterar. Então você vai decidir, onde tiver 3 multiplicações aqui, você pode fazer qualquer associação por primeiro, aquela que você achar melhor, tá bom? Então, vamos aqui para o elemento neutro. O elemento neutro, vamos multiplicar os números menos 7 e 1. Então, olha só, menos vezes 1 é menos 7. 1 vezes menos 7 é menos 7 também. O elemento neutro, tá? É o 1. Não vai alterar o resultado. Note que menos 1 não é elemento neutro da multiplicação. Por exemplo, se você fizer 8 vezes menos 1, é menos 8. E 8 é diferente de menos 8, tá?
Em uma multiplicação de dois fatores que em um deles é igual a 1, o resultado é igual ao outro fator. Dizemos então que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Propriedade distributiva da multiplicação. Em relação à adição, vamos efetuar o cálculo. Olha só que tem uma multiplicação aqui fora. Você pode resolver o que está dentro do colchete, que vai dar 2, e depois multiplicar. Então, olha só. Resolvemos, isso aqui deu 2, então menos 5 vezes 2 é igual a menos 5 vezes 2 positivo é igual a menos 10. Olha só, ele aqui, nesse caso, ele resolveu primeiro a multiplicação, tanto para um quanto para o outro. Tá? Então, resolvendo a multiplicação. Então, menos vezes menos deu mais. 5 vezes 4 deu 20. Está aqui, ó. É o primeiro resultado. Está aqui, ó. Dessa primeira resultado. E aqui, menos 5 vezes positivo vai dar negativo. Está aqui, ó. E 5 vezes 6 é 30. Negativo. Então, ficaria essa soma aqui, mais 20, mais menos 30. Novamente, fazendo aquele, pego o de maior módulo, menos 30, vai para cima, mais 20. Qual é o sinal maior? O negativo. Então, faz a subtração. 0 menos 0, 0. 3 menos 2, porque sinais são diferentes, é igual a 1. Tá bom? O resultado é menos 10. Tem essa forma de fazer, tem essa forma aqui de fazer. Vocês podem decidir a melhor forma de ser efetuar essa adição, tá? De sinais opostos. Adição de números com sinais opostos. Gostaria que vocês fizessem a atividade número 62, tá? Essa atividade aqui 62 e a 64, na página 120, tá? 64 aqui, ó, que tem essa tabelinha aqui para vocês fazerem essa atividade. Vai estar no formulário e também, se quem tiver dúvida, vai ter um vídeo de correção de todas essas atividades, tá bom? Divisão. Observe a pergunta feita por Roger e o esquema feito por Heloísa para resolver essa indagação. Olha só, ele fez assim. Pensei em um número que, ao dividir por 7, o resultado é menos 5. Qual é esse número? Então, olha aqui, o número eu não sei, tá? Então, o número eu não sei, já que a multiplicação é inversa da divisão e a divisão é inversa da multiplicação, é só fazer o contrário. Menos 5 vezes, aqui está dividido, passou aqui para ser multiplicado. Menos 5 vezes 7 é igual. Menos vezes o sinal positivo do 7 é igual a menos, porque são sinais diferentes, tá bom? Então, menos vezes mais é igual a menos. 5 vezes 7 é igual a 35, como está aqui. Chegando a uma resposta, né? Portanto, o número que Roger pensou é menos 35. Veja outro exemplo. Um número que eu não sei qual é, tá? Um número que eu não sei qual é, sinalzinho de interrogação, dividido por menos 3 é igual a 7. Então, você faz a diferença, a inverso, tá? Então, menos 7 vezes menos 3 vai dar quanto? Menos vezes menos é igual a mais. 7 vezes 3 é igual a 21. Está aqui a resposta, 21, como está dizendo aqui no esquema. Tá? Outro número que não se sabe, dividido por menos 8 é igual a 5. Então, é só fazer o seu inverso. Então, ficaria 5 vezes menos 8, que é igual. Aqui não tem um sinal, eu posso colocar como positivo, mais 5 vezes
menos 8, mais vezes menos é igual a menos. 5 vezes 8 é igual a 40, tá bom? Então, menos 40 é o número que estava em oculto, tá? É 40. E aqui é 21. Tá bom, pessoal? A respeito da divisão, são poucos, tá? Vai ser o da página 122, tá? Aqui da página 122. Vai ser o exercício 68, tá? Esse aqui, 68. Todos eles aqui, ó. Cuidado com o joguinho de sinal. Tanto faz a multiplicação quanto a divisão, tá? Mais dividido por mais é igual a mais. Menos dividido por menos é igual a mais. Sinais iguais, ok? Sempre é positivo. Mais dividido por menos é igual a menos. E menos dividido por mais é igual a menos. Tá bom? Sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. Tá bom? Fica com o exercício 68, o exercício 72, tá? E o exercício 73, tá? É uma expressãozinha numérica. Primeiro resolve quem está dentro dos parênteses, depois as divisões, depois as somas e assim por diante. Primeiro parêntese, depois a divisão, depois a subtração. Parêntese, depois a divisão, depois a soma. Parêntese, parêntese e parêntese. Depois essa divisão, depois essa divisão, depois por último essa soma aqui, tá? Fica a dica aí para você resolver. Tá bom, pessoal? Ok, pessoal, ficamos por aqui neste vídeo, tá? Foi uma explicaçãozinha rápida sobre soma, subtração, multiplicação, divisão, algumas propriedades tanto da soma quanto da multiplicação. Gostaria que vocês revisassem o livro, cuidassem bem dele, se cuidassem devido a essa doença perigosa, tá? E qualquer dúvida, entre em contato conosco ou então com a Alvani nas nossas salas virtuais. Agradeço a todos a atenção e até a próxima. Tchau, tchau e que Deus nos abençoe.